Fala pessoal, com vocês de novo o professor Marquinhos e a gente vai mais uma vez trabalhar aqui um conteúdo que a gente veria na sala de aula, né, mas que não está no conteúdo programático lá do material que a gente usa do poliedro. Na verdade não está no conteúdo geralmente de nenhum material, tá pessoal? Tanto a aula de saneamento, né, que vocês já tiveram aí, quanto a aula de drogas, não costuma aparecer, né, como um conteúdo específico nos materiais didáticos, tá? Às vezes se fala alguma coisa relacionada ao sistema nervoso e tal, a gente vai fazer essa correlação aqui também, mas, né, a ideia é trabalhar um pouquinho as drogas em si, né? Mas sem aula prática, beleza? Não vai poder. Olha só, drogas, tá? A gente chama de droga qualquer substância que altere as funções normais do organismo. Então, o conceito de droga é uma parada muito mais ampla, né? Quando você toma, né, uma dipirona, um paracetamol para tratar uma dor que você está sentindo, é uma droga. Mas, Marquinhos, aquilo faz bem pra gente? Não faz não. A dipirona ou o paracetamol eles vão tratar o sintoma, beleza? Mas eles sobrecarregam o teu fígado. É melhor se você não tomar. Claro que não dá para comparar uma dipirona com, sei lá, crack, não dá. Mas é droga igual, porque altera o funcionamento normal do organismo. Assim como o cafezinho que eu estava tomando aqui, ó, ele é uma droga, ele altera, né, o funcionamento normal do organismo, beleza? A gente vai falar lá na aula de sistema nervoso sobre neurotransmissores, né? Daí a gente vai falar da ação do sistema, né, do impulso nervoso ali, como ele funciona. A gente fala um pouquinho da cafeína, como é que ela atua, né? É uma competidora aí de um composto que vocês já conhecem lá da aula de DNA, tá? Galera, olha só. Então qualquer substância que altere o funcionamento normal do organismo é uma droga, ok? A gente pode classificar as drogas entre naturais e sintéticas. Naturais, aquelas são basicamente extraídas de vegetais ou de fungos, né? E algumas até de animais, a gente já vou dar aqui um toquezinho sobre isso, né? Mas que elas não passam por grandes transformações, elas são geralmente extraídas e concentradas, filtradas e já utilizadas, tá? Então isso é uma droga natural. Né? Ou às vezes não é nem tem uma extração, né? Só se usa a planta em si em alguma situação lá e tal. Por exemplo, maconha, né? A cocaína, gente, cocaína é uma planta, né? Se extraiu lá da folha de coca, que é uma planta, na verdade a coca é uma planta, a cocaína é extraída dela, aí eles só concentram e purificam, né? Essa parada, beleza? O peiote, que é uma droga, né, que vem de um cactus, né? Um cactus mexicano, que na verdade o nome do cactus é peiote, o nome da droga é mescalina, né? Mas é uma droga natural, cara, extraída de um cactus, tá? Então a gente tem drogas naturais, né, que podem ser muito tóxicas, podem fazer muito mal. Tem planta, gente, que mata, né? Tem uma planta chamada Comigo Ninguém Pode, que é uma planta muito tóxica, né? Tem animais, eu comentei com vocês que algumas drogas são tiradas de animais. Na Amazônia, né, tem uma tribo indígena, que eu não vou lembrar agora de qual, né, qual é a tribo, né? Mas eles têm o hábito de lamber um sapo. O sapo tem uma toxina que deixa eles bem doidões, assim. Então, né, os Simpsons tem um episódio que mostram isso, o Homer vai para a Amazônia e fica lambendo sapo lá e tal. Então, a gente tem drogas extraídas de animais, mas geralmente drogas naturais, né, de vegetais ou de fungos, ok? E tem as drogas sintéticas, tá? Pessoal, drogas sintéticas, elas podem ser totalmente sintéticas, como é o êxtase, como são as anfetaminas, ou ela pode ser uma droga que mescla a partir de uma droga natural, uma modificação em laboratório para virar uma droga sintética, como é o caso do crack. A gente vai falar um pouquinho mais do crack depois, tá? Então, drogas podem ser naturais ou podem ser sintéticas, tá? Vamos lá. O que é uma dependência química? Pessoal, olha só. Dependência química, tá, é um fator que vai levar uma pessoa ao vício em uma droga, tá? Esse fator, ele é multifatorial, beleza? Essa dependência química, ela não é só um fator, ela é uma combinação de fatores, na verdade. Ele é multifatorial. Então, existe também, além de uma questão comportamental, psicológica, existe um fator genético na história da dependência química. Tem pessoas que têm uma tendência genética maior a ser um dependente químico e outras que não têm uma tendência genética tão grande. Marquinhos, dá para mapear isso geneticamente? Ainda não. Não existe essa possibilidade. Mas sabemos que sim, tem pessoas com maior tendência genética à dependência química e outras com uma menor dependência genética à dependência, né, maior tendência, genética à dependência química.
né? Tem maior e tem menor. Então, isso varia bastante, né? E tu não tem como prever. Por isso que tem gente que pode usar uma droga várias vezes e não se viciar, e tem gente que vai usar poucas vezes e vai se viciar, né? Uma coisa que eu costumo brincar com os meus alunos de primeiro ano, né? Então, se eles têm, né, maturidade para entender, se vocês também vão ter, eu digo o seguinte: usar droga não é ruim, cara. Se fosse ruim, as pessoas não usavam, né? Então, usar droga é bom. Em que sentido? O cara se sente bem. Agora, claro que tem toda a questão da consequência da droga para o teu organismo, para a tua vida como um todo, que é sim ruim. Então, o ruim é a consequência da droga, né? E eu costumo dizer isso para eles, porque se eu ficar falando que usar droga é ruim, o cara vai usar, vai achar que eu sou mentiroso, né? Então, cara, a gente toma café por quê? Se sente bem? Por que a gente, né, ingere aí álcool? Algumas pessoas, né, gostam de beber, né, uma cervejinha, um vinhozinho, por quê? Dá sensação de bem-estar. Só que o problema é a consequência disso, tá? Galera, como é que funciona essa história da droga? O que ela faz? Basicamente, nós temos entre os neurônios, vocês vão ver lá na aula de sistema nervoso, né? Tem as sinapses entre os neurônios, e essas sinapses, um neurônio não pode encostar no outro diretamente, aí existe esse preenchimento da sinapse com um neurohormônio, né? Um neurotransmissor, beleza? Quando você faz coisas que te dão prazer, o teu corpo libera basicamente 2 neurotransmissores, que é a endorfina e a dopamina, principalmente a dopamina nesse sentido, tá? Então, o que essa droga, o que as drogas de forma geral fazem que te dão sensação de bem-estar? Elas mantêm uma maior quantidade de dopamina ali na sinapse. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, a questão é a seguinte: tem gente que vai usar, né, vai comer um chocolatinho, libera dopamina, por isso se sente bem quando come um chocolate, né? Aí, vai lá, usa uma droga mais pesada e vai produzir isso aqui de dopamina. Chocolate produz isso aqui, a droga produz isso aqui, né? Aí tem gente que vai usar a droga algumas vezes e tal, e depois vai comer um chocolatinho, mas os receptores, porque tem receptores de dopamina na célula, os receptores de dopamina dela vão funcionar com essa quantidade de dopamina pequena aqui. Comeu chocolatinho, isso aqui de dopamina. Usou droga, é isso aqui. Aí depois vai comer um chocolatinho, vai dar essa quantidade aqui, e o organismo dela vai se adaptar, vai funcionar bem com essa quantidade. Mas dependendo de como funcionam os receptores de dopamina dessa pessoa, pode chegar uma situação onde ela produziu droga, usou isso aqui, né? Produziu isso aqui de dopamina. Aí ela vai começar a comer um chocolatinho, produzir só isso aqui, ou os receptores dela não funcionam mais com uma quantidade pequena de dopamina. Tem que ter mais, porque se adaptaram a ter mais. Então aí é que está a questão genética, da fabricação dos receptores de dopamina, né? Tem pessoas que os receptores funcionam bem com alterações em grande e pequena quantidade de dopamina. E tem outras não, que os receptores se acostumam com grandes quantidades. Aí gera dependência química, tá? Olha só, é uma doença obsessiva e compulsiva que leva o indivíduo ao impulso de usar uma droga de forma contínua, sempre, ou periódica, com frequência. Então o cara pode usar sempre, constantemente sob a ação da droga, ou então usar com frequência, tá? Para obter prazer. Basicamente é isso, cara. A droga te dá a sensação de prazer, tá? Alguns indivíduos podem também fazer uso constante de uma droga para aliviar tensões, ansiedades, medos ou sensações físicas desagradáveis, né? Tem muita gente que se vicia em morfina, né, cara? Morfina é um anestésico, né? Um analgésico muito forte. Tem gente que se vicia em morfina, tá? O dependente caracteriza-se por não conseguir controlar o consumo de drogas, agindo de forma impulsiva e repetitiva. Isso caracteriza, são sinais de uma dependência química, tá? Vamos lá. A dependência química se apresenta de 2 formas principais: a dependência física e a psicológica. Ambas são decorrentes de uma dependência química, tá? Dependência física apresenta sintomas e sinais físicos que aparecem quando o indivíduo para de tomar a droga, tá? É a síndrome de abstinência. Os principais sintomas são tremor nas mãos, náuseas, né, enjoo, sudorese, né, sua excessivamente, vômitos, taquicardia, né, alterações ali de batimento cardíaco, alteração da pressão arterial. Todas as drogas levam a alteração da pressão arterial, tá, gente? E até um quadro de abstinência mais grave denominado de delirium tremens, com risco de morte pela falta da droga. Galera, então parar de usar droga não é sempre uma opção muito simples. Vou parar e pronto. Porque às vezes o organismo do cara está numa dependência tão grande que o organismo reclama se faltar droga. Tem pessoas que morrem pela abstinência. Qual seria o tratamento mais eficiente para um dependente químico? É você diminuir a dose aos pouquinhos, né? Chama o cara e fala, quanto é que tu costuma usar de tal droga que tu é viciado? Eu uso tanto, né? Então olha só, nós vamos diminuir essa dose para 75%, depois para 50%,
entendeu? Periodicamente, gradativamente, né? Não é o que acontece, porque aqui no Brasil a legislação ela é muito rígida quanto a isso, né? Tem drogas que não podem ser usadas nem numa clínica de reabilitação, o que deveria poder, né? Porque é comprovado cientificamente que é mais eficiente essa diminuição gradual do que simplesmente cortar, né? Que pode levar o cara até a morte, dependendo da situação. Então, é muito injusto quando a gente fala assim, não para de usar porque não quer. Cara, não é assim simples, tá? A gente pode dizer que o cara entrou na droga porque quis, né? Aí sim, beleza, né? E isso também é discutível, né? Agora, a saída, o parar de usar, nem sempre é uma coisa tão simples, tá, pessoal? A dependência psicológica, que também é um sinal da dependência química, corresponde a um estado de mal-estar e desconforto que surge quando o dependente interrompe o uso de uma determinada droga. Os sintomas mais comuns são ansiedade, a pessoa fica ansiosa, né? Sensação de vazio, né? De falta de objetivos e tal, dificuldade de concentração, mas que podem variar de uma pessoa para outra. Geralmente, a dependência química se apresenta com sinais psicológicos primeiramente e físicos depois, né? E aí o psicológico surge e surge o físico, né? Concomitantemente ali junto posteriormente, tá bom? Então, galera, como é que funciona essa história aqui, ó, da ação do neurotransmissor? Aqui está a sinapse, né? Esse é um neurônio pré-sináptico, então lembra, é o axônio, né? O neurônio vai ter aqui, ó, corpo celular, né, os dendritos aqui, aí o axônio, aqui vai estar outro neurônio, ó, o corpo celular, os dendritos e o axônio. Então, é o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Então, o neurotransmissor é fabricado aqui, vai pelo axônio, e vai ser eliminado aqui nas terminações, né, no final do axônio, para a fenda sináptica, né, para o buraquinho aqui que é a sinapse. E aí vai ser coletado pelos dendritos desse neurônio aqui pós-sináptico, né? Então tá aqui, ó, neurônio pré-sináptico e neurônio pós-sináptico, né? Então, aqui a gente tem a vesícula secretando o neurotransmissor, seja ele dopamina, endorfina e tal. A gente tem aqui, principalmente quando fala de ação da droga, dopamina, né? Aí ele vai liberar para a sinapse. O neurônio pós-sináptico, nos seus dendritos, tem os receptores, tá vendo? Tem receptores. Então, como é que funciona? Sai o neurotransmissor aqui, os receptores vão captar esse neurotransmissor, né? Esse neurotransmissor ele tem três, né, destinos, três coisas podem acontecer. Pode ir parte desse neurotransmissor, né, vai para uma célula glial, uma célula da glia, que não é um neurônio, não transporta impulso nervoso, é uma célula acessória do sistema nervoso, tá? É a famosa neuróglia lá, né, o gliócito. Ou então, enzimas podem degradar esse neurotransmissor, ou ainda, parte desse neurotransmissor pode sair daqui, ó, do neurônio pós-sináptico e voltar para o neurônio pré-sináptico, para voltar a ser utilizado posteriormente. Pode ser, então, reciclado, vamos chamar assim. Então, eu vou ter a emissão do neurotransmissor para cá. Então, ele vai ter que grudar aqui, ó, ele vai funcionar quando tem uma parte de neurotransmissores na sinapse e a recepção, né, por receptores de neurotransmissor aqui na célula pós-sináptica, né, no neurônio pós-sináptico. Então, neurotransmissor, uma parte vai voltar, vai vir para a célula da glia, uma parte vai ser degradada por enzimas, uma outra parte vai voltar aqui para ser reutilizado. Então, ele pode reutilizar uma parte, tá? O que acontece com o uso de droga? Nessa imagem aqui, a gente está falando da cocaína especificamente, mas basicamente é a mecanização das drogas em geral, tá? Tá aqui o neurônio pré-sináptico. Ele emite, aqui em laranja, ó, são os neurotransmissores, né? Dopamina, certo? Essa dopamina, ela, né, uma parte vai lá para o gliócito, outra parte vai ser degradada por enzimas, mas uma parte tinha que voltar para cá, né? Voltar para o neurônio pré-sináptico para ser reutilizado. A cocaína vai bloquear a entrada, o canal de entrada, né, de retorno da dopamina. Então, essa dopamina que era para retornar aqui, ó, a cocaína está bloqueando. No que isso implica? Uma maior concentração de dopamina aqui, né? Ou seja, mais dopamina para ficar em mais tempo grudando dos receptores aqui. E então, cara, você potencializa, aumenta a ação da dopamina, que é a sensação de bem-estar. Então, por isso que a droga faz o cara se sentir bem. Ela bloqueia o retorno da dopamina para a célula pré-sináptica. Fica mais concentrada aqui. Então, ou seja, potencialização dessa dopamina. Qual é o problema?
Às vezes, numa pessoa que tem uma tendência genética maior ali, a uma dependência química, os neurotransmissores só vão trabalhar com grandes quantidades assim. Então, quando tiver a menor quantidade, que é o normal, sem a ação da droga, a pessoa não vai mais ter sensação de bem-estar, de prazer. Tá? Esse é o problema. Bom, vamos lá então, ó. Agora classificando os tipos de drogas. Galera, a gente tem 3 tipos básicos de drogas. Estimulante, depressora, tá? E psicoativa, tá? Olha só, eu vou falar da principal ação de cada uma das drogas. Por exemplo, aqui, ó, a cocaína é uma droga estimulante. Não quer dizer que ela não tem um efeito psicotrópico também. Tem, tá? Mas o principal efeito é, né, estimulante, né? A gente vai ver, por exemplo, né, o ópio ali é uma droga depressora, mas não quer dizer que não tem uma ação também psicoativa. Então, cara, eu estou falando aqui da principal ação de cada droga, mas elas têm geralmente ações combinadas, né? Não é uma ação única, mas é mais forte em uma das ações. Então, primeira classificação, a ação estimulante, né, do sistema nervoso central. Essas drogas estimulantes estimulam a atividade do cérebro, deixando a pessoa ligada e sem sono, tá? A cocaína é uma droga estimulante, né? Que da cocaína se fazem drogas, né, sintéticas, que é o crack e a merla, tá? Cafeína, taurina, né? Esses dois tem lá no Red Bull, né? Então, cafeína e taurina são drogas estimulantes, tá? Anfetaminas, que são muito usadas em remédios para emagrecer, tá? Em termogênicos aí da gringa e tal, os anfetaminas que são, né, estimulantes do sistema nervoso central, aumentam o teu metabolismo, tá? Mas causam dependência química. A nicotina do cigarro é um estimulante, né? Então são drogas estimulantes, beleza? A história da Coca, acho que a maioria deve saber. A Coca-Cola, ela era feita inicialmente com cocaína. Na verdade, a Coca surgiu de um xarope para gripe, tá? Que tinha cocaína e tinha um sabor adocicado. Aí os caras um dia misturaram água e viram que isso era legal, que dava um refresco bacana e tal, né? E originalmente ela era feita com cocaína, porque em uma época a cocaína não era, né? Não sabia toda a ação dela, né? E ela não era proibida. Aí depois se viu todo o efeito da cocaína, se substituiu a cocaína por cafeína na Coca-Cola, tá? Mas originalmente era assim. O Freud, né, cara, receitava cocaína como uma medicação, né? Vamos lá. Então aqui tá, né, a folhinha da Coca. Nos Andes aqui, em alguns países da América do Sul, tá? Bolívia, Colômbia, você vai em hotéis lá, tem a folhinha da coca num cestinho lá, ela seca, os caras mascam ou fazem chá, que é pra, funciona como um cafezinho, te deixa mais, né, disposto assim, tá? Claro que não tem como comparar, né? Eles extraírem o princípio ativo que é a cocaína e filtrarem e tal, então é uma parada que não é tão forte, é como se fosse um cafezinho mesmo, tá? Aí a gente tem as drogas inibidoras do sistema nervoso central. Elas diminuem a atividade cerebral, fazendo com que o indivíduo tenha um comportamento desligado, tá? Galera, o álcool é uma droga depressora. O álcool tem uma primeira ação no organismo que ele estimula, tá? É aquela primeira fase da bebedeira, que o cara fica, né, valente, macho e tal. O meu pai fica rico, ele começa a querer pagar tudo para todo mundo. Agora, na segunda fase, quando o álcool começa a ação dele mesmo, tá? Aí tu começa a ficar deprê, né, cara? Chega a fase do eu te amo, cara, né? A fase do eu te considero pra caralho. Então, essa fase aí é a fase depressora do álcool, né? Tem os opiáceos. Os opiáceos são extraídos de uma planta chamada papoula, né? A papoula, que é essa florzinha aqui, ela tem uma substância chamada ópio, e do ópio se fabrica opiáceos. Muitos opiáceos têm ação, são usados para fins recreativos, vamos assim dizer, né? Drogas usadas aí para recreação, como heroína, né? Agora, a morfina e a oxicodona, elas são drogas de uso medicinal, né? Na verdade, a morfina era uma droga de uso recreativo. O que os caras fizeram, galera? Vamos lá para a química agora. Eles mudaram o spin da molécula. Lembra do spin da molécula? Eles mudaram o spin de um lado para o outro, não lembro se foi para direita para esquerda para direita, e aí virou a morfina, que tem uma ação que deixa o cara meio doidão ainda, tá? Eu tomei morfina nas minhas cirurgias para joelho, foi legal pra caramba, cirurgias do joelho ali, né?
morfina te deixa meio grog, mas não é como era ela anteriormente, né? A heroína, a oxicodona também é uma droga um analgésico muito forte. Para quem conhece o seriado House lá, né? É a droga que o House é viciado, certo? Aí a gente tem os barbitúricos, como o diazepam, que são muitas vezes, né, utilizados para tratamento psiquiátrico, psicológico, ansiolíticos, né, que são remédios para ansiedade, dão uma baixada no teu sistema nervoso. Solventes como éter, cloroformo e cloreto de etila também são drogas, né, depressoras do sistema nervoso central. De novo, elas têm como principal ação a depressão do sistema nervoso central, mas também tem uma ação, né, psicoativa, pode dar alucinação, dependendo da quantidade e tal. Bom, beleza. Aí a gente tem o último grupinho de drogas, são as drogas perturbadoras do sistema nervoso central, que a gente chama de psicotrópicas, psicoativas, tá? Perturbam e distorcem o funcionamento do cérebro, fazendo com que a pessoa tenha uma percepção alterada da realidade. É aqui que o cara começa a ter alucinação mesmo, tá? Galera, são as drogas alucinógenas, tá? O THC encontrado na maconha tá, uma droga alucinógena. Vamos tomar cuidado com o seguinte, gente, olha só. A maconha hoje em dia tem toda a história de ela tá sendo utilizada para tratamentos medicinais. O princípio ativo medicinal da maconha não é o THC, tá? É o canabidiol, que não é perturbador, beleza? É outra história. Agora, o uso da maconha para fins recreativos, a maconha tem uma ação depressora também, mas ela, principalmente o THC da maconha, tem uma ação, né, perturbadora psicoativa, tá bom? A mescalina, que é extraída desse cactus aqui, que é o peiote, tá? Muitos consideram como a droga mais pesada, né, mais forte do mundo, certo? O êxtase, que é uma droga sintética, é uma droga perturbadora, cara, né? Tem alucinações e tal. E tem uma droga chamada ayahuasca, né, que se usa no Brasil, na região norte, né, ele é retirado de uma raiz de uma planta, os caras fazem ali uma bebida dessa raiz da planta, e a gente chama de santo daime, né? Santo daime é utilizado em rituais religiosos lá no norte do país, rituais religiosos indígenas e tal, e também é uma droga muito forte, tá bem? Galera, o que seria uma overdose? A metabolização, ou seja, você eliminar, né, transformar essa droga que é muito tóxica numa coisa menos tóxica e gradativamente eliminar ela do organismo, tá? Geralmente é feito pelo fígado. Quem faz isso, de forma geral, é o fígado, seja essa droga uma droga lícita, ilícita, de uso medicinal, de uso recreativo, quem vai metabolizar ela? O fígado, tá? Nessa metabolização, as drogas são decompostas, resultando em outros compostos mais simples e menos tóxicos que estas. Tá? Quando a ingestão for maior que a velocidade de metabolização, ou seja, tu ingere muito mais do que tu consegue metabolizar, vai ocorrendo o acúmulo dessas substâncias no organismo, tá? Alcançando níveis capazes de provocar a parada cardíaca ou respiratória, tá? E uma depressão total do sistema nervoso, podendo levar à morte, ok? Galera, então, isso seria uma overdose, né? Uma quantidade tão grande da droga que teu corpo perde a capacidade de metabolizar, ou seja, tu está ingerindo numa velocidade maior do que o teu fígado consegue metabolizar e jogar fora, né? Aí, dependendo da ação da droga, pode ser fatal, dependendo da quantidade também, né? De quão over é essa dose, né? De quanto a mais tu consumiu, né? Pode levar à morte, beleza? Vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó, da UFSC sobre o assunto, tá? Empresas criam programas para detectar e ajudar os funcionários viciados em substâncias químicas. Tá? Com essa manchete, a revista Veja divulga uma matéria sobre as drogas no trabalho. Com relação ao tipo, uso e consequência das drogas, assinale as proposições corretas. 01. As drogas que usualmente chamamos de drogas psicotrópicas, as perturbadoras, né, são aquelas que agem sobre o sistema nervoso do indivíduo, modificando a sua maneira de sentir, pensar ou agir. Tá? Verdade, né, gente? Modificam basicamente a maneira como a pessoa está enxergando o mundo ali ao redor dela. 2. As anfetaminas, muitas vezes utilizadas pelos caminhoneiros para se manter acordado, tá? As famosas balas doces aí que o pessoal usa para, né, se manter acordado muitas vezes, né? Permanecem mais tempo, né, para permanecer mais tempo acordados, são poderosos estimulantes, cujo consumo constante acaba provocando tolerância, o que leva o usuário ao aumento das dosagens. Gente, é isso, tá?
você vai aumentando a dose porque chega um momento que aquela quantidade não é mais suficiente para alterar o funcionamento das tuas sinapses lá. Aí tu precisa de uma dose maior, até que chega uma hora que a dose vai ser tão grande que teu corpo não vai dar conta de metabolizar, tá? Porque tu tem que metabolizar ela, certo? Então, 2, verdadeira. 4, o uso contínuo da maconha traz dificuldades de aprendizagem e de memorização, além de ocasionar, como o fumo, problemas respiratórios, tá? Sim, a maconha geralmente é utilizada na forma de cigarro de maconha, então tem a questão da fumaça, sobrecarrega os pulmões, tá? E sim, ela atrapalha a memorização e parte cognitiva. Não necessariamente, gente, por morte de neurônio. Você fala, mas é porque mata neurônio. Também, só que um monte de coisa mata neurônio. Mas principalmente por alterar o funcionamento dos neurotransmissores, cara. Esse é o principal ponto da maconha, atrapalhar a parte cognitiva. É, claro, né, quando usada em excesso por muito tempo e tal, tá? Então, 4, verdadeira. 8, a cocaína e o crack são drogas que têm alto poder de dependência e, quando consumidos em grandes quantidades, podem provocar a morte por parada cardíaca. Sim, pessoal, tá? Grandes quantidades de cocaína e de crack, né, vão levar ou uma depressão do sistema nervoso central, fazendo parar o coração no final das contas, ou então a um aumento absurdo da pressão arterial, levando a parada cardíaca também, tá? Então, verdadeira. 16, o consumo de bebidas alcoólicas produz uma sensação de bem-estar, né? Beleza, sem comprometer a saúde das pessoas. Não, né, cara? Não precisava nem saber muito sobre drogas, era só ter uma quarta série forte aqui e já respondia, né? 32, a heroína e outras drogas injetáveis, além de causarem dependência química, também representam risco de contágios pelo vírus HIV. Claro, a heroína é uma droga que geralmente é utilizada, ela foi muito, né, difundida da década de 60 e 70, e ela é utilizada por uma injeção, uma droga injetável, né? O que contaminou muita gente lá na década de 80, né? Quando surgiu o HIV, lá em 81, né, os primeiros casos, porque compartilhava a mesma seringa, né? Um estava lá numa roda de amigos usando essa droga, um usava a seringa, dava para o outro e pegava HIV, tá? Então, sim, é verdadeiro, tá bom? Não é a única droga injetável, mas é o principal exemplo, tá? A heroína, beleza? Galera, tem uma listinha extra lá disponível para vocês sobre o assunto, façam, tirem dúvidas lá com a gente. Um abraço e até a próxima.